Olha só, a gente combinou aqui, esse horário é o estudo da escola de médiuns, não é isso? Estudos espíritas. Então, nós julgamos que seria interessante mostrar rapidamente aqui para vocês como é que a gente pode usar os livros que vocês receberam. Então, dentro dos livros da comparação que nós comentamos, aquele que faz a comparação do livro dos médiuns com os 4 evangelhos chama-se O Dom de Deus. E é um livro que eu gosto muito porque ele mostra de uma maneira muito, muito interessante a complementariedade do trabalho de Kardec e Rustem. No livro dos médiuns, você tem a teoria sobre o fenômeno mediúnico. E na obra Os 4 Evangelhos, você tem o desenvolvimento dessa teoria com base naquilo que Kardec ensinou, mas você tem também a exemplificação com passagens do Evangelho. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar do livro O Dom de Deus as páginas correspondentes à mediunidade de cura. E aí vocês vão ver o que Kardec e Rustem dizem juntos sobre esse tipo de mediunidade, e depois o Jorge vai pegar um dos casos do Evangelho e vai trabalhar com a gente, tá bom? Então, olha, eu estou exatamente aqui no arquivo PDF, eu vou ter que operar daqui. Eu estou no arquivo PDF do livro e vou para a página 242, se não me engano. Está aqui, ó, Médiuns Curadores. Então, como é que funciona o livro, né? Na página sempre da esquerda, vocês têm o trechinho de Kardec. Quando você avança uma página, deixa eu ver aqui, você tem a mesma explicação, ó, em Os 4 Evangelhos, sobre o mesmo assunto, mediunidade curadora. Então, vamos começar vendo o que Kardec traz sobre esse tipo de mediunidade e vamos avançar um pouco no texto para a gente aproveitar aqui o que eles dizem a respeito. Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Dá para ver aí? Dá, né? Quer mais? Quer que aumente um pouco mais? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Então vamos lá, médiuns curadores. O que Kardec diz sobre esse assunto no item 175 ali do Livro dos Médiuns? Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste, principalmente, no dom que possuem, certas pessoas, de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto. Lembra que o Jorge falou muito ontem, né, sobre isso? Por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, Kardec está aí nos primórdios, né, do conhecimento da mediunidade curadora,
mostrando que haveria ali um trabalho específico sobre esse assunto, mas já dando as primeiras características, mostrando a diferença do magnetismo ordinário humano para essa associação do magnetismo humano com uma força espiritual além daquela que nos é conhecida. Na página seguinte, nós temos também a primeira manifestação de texto da obra Os Quatro Evangelhos sobre esse mesmo assunto, baseado sempre as participações de Os Quatro Evangelhos são baseadas em trechos do Evangelho, e o trecho aí é o que se refere às pregações de Jesus. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todos os males e enfermidades do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, à sua presença foram trazidos os que se achavam doentes e atormentados por dores e males diversos, possessos, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24. O comentário dos Espíritos, sempre na obra dos Quatro Evangelhos, para quem não conhece, ele pega cada trechinho assim do Evangelho e faz uma dissertação sobre essa passagem. Então agora nós vamos ver o texto de Mateus, Marcos, Lucas e João, 2000 anos depois, comentando essa passagem do Evangelho de Mateus. Tá? Dizem eles: para operar as curas materiais, ele usava do poder magnético que a sua pureza perfeita lhe conferia e da qual ainda não pode o homem fazer ideia precisa. Todavia, pelo que já tem obtido e obtém sobre os doentes, em certos casos, o magnetizador, com o auxílio do magnetismo humano e, sobretudo, o médium curador, consciente ou inconsciente, mediante ação magnética, com a assistência, intervenção, o concurso dos espíritos superiores e dos bons espíritos, podeis entrever qual fosse e era o poder magnético de Jesus, qual a sua vontade, quando a sua vontade atuava sobre os fluidos regeneradores, fortificantes que todos ele conhecia, conhecendo-lhes a natureza, as combinações, os efeitos e as propriedades atuantes. E continua. Não tendes que vos admirar das curas materiais que realizou durante a sua missão terrena, uma vez que nada do que respeita a vossa organização humana, a formação a priori dos vossos corpos, as condições de vida e as funções vitais dos mesmos corpos, as vossas doenças e enfermidades, as suas sedes e causas, lhe escapava à visão espiritual. Ou seja, é um complemento daquilo que trouxe Kardec, destacando também as possibilidades e potencialidades do magnetismo, mas se aprofundando um pouco mais no caso de Jesus, que como governador planetário e co-criador, digamos assim, do planeta terrestre e de toda a natureza, né, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel comenta com muita propriedade que a ciência substituiu o nome de Jesus pelo nome natureza. Então, é a natureza, é a natureza, é a natureza. Na verdade, ele foi o idealizador, o orientador, o líder, digamos assim, de todo o processo da estruturação terrestre. E até hoje é o nosso governador planetário e vai conduzir o planeta Terra até a conclusão da sua existência, da sua etapa, né, evolutiva. E nada do que nos é da nossa Constituição lhe é oculto. Pelo contrário, foi ele que projetou o nosso organismo, toda a trajetória evolutiva, tudo é do seu conhecimento. Então, além das potencialidades magnéticas que possui, tem um conhecimento de causa e das propriedades e de nossa estrutura corpórea, de tudo que nos diz respeito, como nenhum outro.
Então, é claro que as suas intervenções apontavam para o potencial do magnetismo, mas nós estamos falando aqui realmente de um caso superior, crístico, com um conjunto de recursos e de possibilidades acima do que qualquer imaginação humana pode conceber. A página seguinte, nós voltamos para Kardec, ó. Aí Kardec continua com as suas perguntas e respostas sobre esse mesmo assunto. Diz ele: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? E a resposta: não há que duvidar. O magnetismo, na sua expressão mediúnica, é uma das maiores comprovações, né, da doutrina e das possibilidades que ela oferece. Entretanto, diz ele, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Dizem eles, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Mesmo até quando o magnetizador às vezes está cheio de boa intenção, mas não conhece o espiritismo, o alto se serve dele como intermediário para fazer o bem. Toda vez que a pessoa, né, tem o propósito de fazer o bem e tem boa vontade, ela sintoniza com as correntes do bem. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos, diz Kardec. E respondem eles, pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? É exatamente o que eu acabei de dizer aqui, ó. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. É o que o Pietro Baldi chamava de noures, né? Quando você entra na noure do bem, você sintoniza automaticamente com o bem. Quando você pensa no mal, você sintoniza com o mal. E conclui Kardec essa página, né? Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? E responde, faria coisas que julgarias milagres. Então, é claro que a fé combinada com o potencial magnético pode resultar, né, em efeitos ainda maiores do que aqueles que são considerados normais. Né? São desconhecidos para a ciência humana, mas podem ser potencializados com a força do amor e da fé. Então, a todos os que se propõem, né, ao aproveitamento das suas faculdades em serviço de cura, está aí um convite feito para que trabalhem na sua potencialidade, nas suas faculdades, com mais amor, com mais fé, porque os efeitos virão. Da mesma forma, na página seguinte, voltamos aqui aos 4 evangelhos. E eles nos incentivam claramente para o aproveitamento dessa força magnética e para o desenvolvimento da mediunidade de cura. Dizem eles, só a força de estudar, de praticar o magnetismo humano, chegareis a compreender o magnetismo espiritual e as propriedades da sua ação sobre toda a natureza. Dizem mais, todas as vezes que empregais com fé o magnetismo e visando exclusivamente obter alívio para a humanidade, vossos guias vos auxiliam pela ação do magnetismo espiritual, imperceptível para vós. Esta ação mais se desenvolve se lhes pedis com fervor a assistência. Praticai com ardor, com perseverança e desinteresse esta ciência celeste. Olha que bacana, apresenta o magnetismo como ciência celeste,
que o Senhor vos confiou e também vós fareis, se vos dominarem a fraternidade e a abnegação, que se impertiguem os que se acham curvados, que os surdos ouçam e que os cegos vejam. Também vós podereis cauterizar as chagas, sustar as perdas de sangue, fortalecer os fracos e endireitar os coxos. Não vos dizemos que a vossa vontade baste, ainda vos não desprendestes suficientemente da matéria para que seja assim. Mas a vossa perseverança, auxiliada pela assistência e pela intervenção ocultas dos vossos guias, obterá com o tempo o que unicamente a vontade do Mestre conseguiu num instante. Esse é um ponto fundamental. Lembra que os discípulos de Jesus tentaram fazer algumas curas e não conseguiram. E ele falou, é pequena a vossa fé. A nossa capacidade é ilimitada. Mesmo com o auxílio do alto, muitas vezes nós demoramos muito tempo para obter curas que o Mestre conseguiria em segundos. Mas isso não deve ser motivo de preocupação nossa, porque se a nossa capacidade do bem hoje ainda é limitada, ainda é pequena, só exercitando é que nós vamos transformá-la e aumentá-la. Então, que cada um faça o bem na medida do que lhe é possível, e mais lhe será dado pelo fato de ter usado a sua pequenina capacidade em favor do próximo. É a parábola dos talentos. Então, o convite é, o estudo do magnetismo deve ser um ponto forte, digamos assim, do currículo, né, das escolas espíritas, das casas espíritas, a prática do magnetismo, o exercício da faculdade, para que nós possamos aos poucos desenvolver as nossas sensibilidades, a nossa capacidade e possamos aproveitar da melhor forma possível esse recurso ao nosso alcance. Vocês percebem, então, você vai alternando de página a página as observações de Kardec e Rustem. Para concluir, o de Kardec. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego de passes magnéticos? E a resposta, certamente, não tem disso múltiplos exemplos em todas as épocas da humanidade, né? Sempre houve casos de mediunidade ostensiva, de mediunidade de cura ostensiva, de pessoas que tinham e têm esse dom de promover curas. Estávamos falando de Sai Baba, né, há pouco tempo atrás, e foi um dos casos de faculdade ostensiva com grande possibilidade mediúnica. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Sempre há uma combinação do recurso humano com o recurso espiritual. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Eles recebem um auxílio adicional da parte dos espíritos para potencializar a sua mediunidade. Pode transmitir-se esse poder? Quer dizer, se eu tenho esse dom, eu posso transmitir a outra pessoa? Dizem os espíritos, o poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Então, muitas vezes a pessoa tem o dom, mas não tem o esclarecimento. Então, quando você faz a escola espírita, quando você estuda a mediunidade, quando você estuda o magnetismo e convida as pessoas à prática desse dom, você pode muitas vezes descobrir verdadeiros talentos, verdadeiros potenciais mediúnicos que estariam apagados se não houvesse essa possibilidade. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Olha que bacana! Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Às vezes a doença é uma bênção, né? A doença às vezes pode ser importante para o aprendizado daquela pessoa, mas toda prece é acolhida por Deus. E a prece tem esse poder curador. E nós precisamos exercitar esse poder curador. Uma prece com verdadeiro amor, com verdadeiro carinho por aquele a quem se destina,
Pode muito e pode cada vez mais se tiver o amparo dos espíritos em seu auxílio. E aí pergunta Kardec, concluindo aí, haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outra? E a resposta, somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Se observa muito no caso das benzedeiras, né? No caso, às vezes, pessoas simples, que são boas por natureza, que têm o dom da mediunidade pela sua bondade, pela sua simplicidade, que são auxiliadas pelos espíritos, mas que aprenderam, às vezes, da sua mãe, da sua avó, uma tradição oral, uma tradição de uma reza, a qual elas se vinculam para exercer o seu dom. Elas não sabem que o dom está nelas. Muitas vezes acreditam aquelas palavras o mérito da cura, mas a qualidade está nelas e não nas palavras. Apenas, e também não vale a pena você dizer assim, esquece isso porque é você e não as palavras. Não se mexe, porque muitas vezes até o próprio processo mediúnico delas passa por aquele mantra, né, por aquele processo, um condicionamento psíquico que já foi construído em cima daquele modelo. Se você mexer, você estraga. Então, esse desprendimento das fórmulas tem que ser uma coisa natural, né? Cada um no seu momento, do seu jeito. Mas nós que estudamos a doutrina sabemos que não é nas palavras que reside o poder, e sim no coração e no auxílio que a pessoa faz jus pela sua qualidade moral. E para concluir, o trechinho dos 4 evangelhos, dizendo, do mesmo modo que juncou, esse trecho é interessantíssimo, olha que bacana, tem muito a ver com fitoterapia, tem muito a ver com as terapias naturais, esse texto antecipa em muitos anos o que a gente vê hoje em dia. Olha que bacana. Do mesmo modo que juncou o solo que pisais de plantas benéficas, cujas propriedades curativas ainda não conheceis inteiramente, o Senhor também encarregou a atmosfera que vos envolve de propriedades fortificantes, purificadoras e regeneradoras, que nem sequer suspeitais, que para vós ainda são letra morta. Por isso que para vos servirdes delas eficazmente, tendes que fazer os estudos necessários, estudos morais, únicos que vos podem levar à altura da ciência que desejais adquirir. Olha só que interessante. A Terra é um hospital. É uma escola, mas é um hospital destinado a espíritos necessitados, que somos nós. Deus é tão bom que colocou curas, propriedades curativas em tudo que nos cerca. Então, há propriedades curativas nas plantas, há propriedades curativas nas águas, né, Jorge? E há propriedades curativas no ar, na atmosfera. O que a ciência vem fazendo, na verdade, é descobrir, quer dizer, tirar a cobertura, tirar o mistério, em torno dessas propriedades naturais que sempre houve, em todos os tempos. E que a humanidade um dia vai perceber que está cercada de medicamentos e propriedades terapêuticas por todos os lados. Tudo feito a nosso favor. Você se trata e se cura comendo a planta, fazendo chá, respirando, quantas técnicas respiratórias foram desenvolvidas, tomando a água, né? Todos os elementos que estão ao nosso redor foram colocados a nosso serviço e em nosso proveito. Apenas a gente não se dava conta disso. E prossegue.
O conhecimento desses fluidos será progressivo, e que está acontecendo aos nossos olhos, né? Acompanhando o progresso do estado moral, já o temos dito. Segue-se que só será completo quando o homem houver alcançado a perfeição que pode esperar na Terra. O magnetismo humano ainda tem que progredir muito para chegar ao seu apogeu, para chegar à época em que a força da vontade do Espírito bastará para reunir ou dispersar os fluidos sobre que queira atuar. Quer dizer, um espírito como Cristo, ele olha para a atmosfera, olha para as plantas, olha para as águas ao seu redor, ele sabe puxar instantaneamente o que ele precisa para atender aquela pessoa. E tem a força magnética necessária para a atração e concentração daqueles fluidos para o benefício. Nós olhamos ao redor, não sabemos nada. Um índio, né, na floresta, ele olha para as plantas, ele pega 2 ou 3, faz o chá e te cura. Porque ele olha para a natureza como fonte de cura. E nós perdemos esse contato com a natureza, perdemos esse conhecimento. E precisamos recuperá-lo. Além do que, tem que exercitar a capacidade magnética para poder aproveitá-lo. Para concluir aqui, até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, a maior parte das vezes, para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos, orgânicos, serão necessários o auxílio concurso tanto da ciência médica como do sonambulismo magnético, das propriedades curativas já conhecidas e das que virão a ser descobertas, nas substâncias minerais, vegetais e animais. Você vai tomar remédio, você olha lá a bula, tem mineral, às vezes tem vegetal, tem propriedade animal, tem uma série de elementos reunidos. E muitas vezes a cura de uma doença qualquer precisa da contribuição de diversas técnicas terapêuticas para poder chegar ao resultado desejado. Ficai sabendo, os auxílios estranhos aos fluidos magnéticos podem servir combinando-se com estes. Quer dizer, você pode dar o passe e pode tomar o remédio. Uma coisa não concorre com a outra. A simpatia entre as plantas que curam e os fluidos que para esse fim se assimilam. Aquelas se saturam desses fluidos e os levam ao organismo. As plantas absorvem as propriedades magnéticas da natureza. Então, muitas vezes, elas são canais mais fáceis para você absorver aquilo que está na atmosfera. Atraí-os em seguida por meio do magnetismo humano e obtereis duplo resultado. Eis porque os sonâmbulos lúcidos, livres pelo desprendimento magnético de quaisquer influências, se mostram aptos a escolher as plantas curativas. Não desprezeis nenhum dos meios que o Senhor vos confiou para atingirdes o fim. Então, todos os meios, as técnicas médicas são bem-vindas e aproveitáveis para benefício do homem. Depois dessa sequência de paralelos, nós temos uma passagem aqui no livro, que é essa série do Saiba Mais. O que é essa série Saiba Mais? Aí nós pegamos cada episódio do Evangelho ligado a curas e colocamos num box, né, com essa cor mais assim diferente, a explicação que os Espíritos deram sobre cada cura do Evangelho. Então, nas primeiras páginas você tem a teoria de Kardec e Rustem combinadas, e na sequência você tem a explicação de todos os fenômenos de cura relacionados nos evangelhos com as explicações. Esse modelo que a gente acabou de ver vale para todas as passagens do Evangelho e para todo o Livro dos Médiuns. Então, quem quiser estudar o Livro dos Médiuns e o Evangelho junto, tem aí no volume chamado O Dom de Deus, um instrumento de estudo e de trabalho. Tá bom? Eu aproveito que estamos entrando nos casos e passo a palavra ao Dr. Jorge Damas aqui para seguir. Obrigado. Então, meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, né? Esse assunto de cura, Júlio, eu queria pedir para você desligar aqui, meu amigo,
Júlio, queria pedir para você desligar ali. Então, a projeção, só fechar. Então, o que acontece é o seguinte, a cura, ela faz parte de um excitar nosso para a compreensão espiritual. Toda cura espiritual é uma oportunidade para nós nos espiritualizarmos. Nenhuma cura é feita pela cura em si. E sim, ela visa uma espiritualização. O que no fundo as pessoas querem é a cura sem se preocupar com a espiritualização. E o que diz o Evangelho e a obra de Rustem analisa, né? É a frase: busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele e tudo mais será dado em acréscimo. A gente sempre quer o acréscimo, que é a cura, e não necessariamente se ajustar aos dons de Deus. Se ajustar é se ligar, né? É fazer o ajustamento, o encaixe com a espiritualidade. Olha, diz o Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, que nós precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que a vivência da fé. Repare que quando Jesus ia fazer as curas, ele perguntava, né? Você tem fé? Você acredita? E a pessoa: eu tenho fé, aumentai a minha fé. E aí a cura estava realizada. E ele dizia, né? Foi feito segundo a vossa fé. Muito bem. Então repare, é buscar o reino de Deus, a fé é a sintonia, para que a cura seja permanente. Porque senão você pode ficar curado de uma paralisia, de uma cegueira, etc., e continuar no campo do mal. Não é isso? Então nós temos aquele célebre caso de uma mãe chorosa que se aproximou do Chico, desesperada, que o filho já não tinha uma perna e que agora o médico queria amputar a outra, né? E o doutor Bezerra se manifestou e disse: vai correndo, segue a orientação do médico, porque se ele por enquanto tiver uma perna, ele vai pulando e se atira no precipício. Então a própria doença, como o Júlio já lembrou, pode ser já o processo de cura, ou melhor, de freio os seus impulsos negativos. Daí a recomendação: primeiro a fé. A tua fé te curou, diz o Evangelho. Essa é a cura verdadeira, essa é a cura moral. Não só a cura física, né? Porque a cura física, se você não transformar a mente, não fizer uma metanoia, uma transformação mental, você fica no status quo, quer dizer, na mesma situação. E o que vale é usarmos a cura física para uma transformação espiritual. Porque, afinal, ninguém realiza a cura física para ficar bom e saudável e permanecer aqui. Não tem jeito, você pode ser curado quantas vezes for que você vai desencarnar. Lázaro saiu do túmulo num fenômeno de catalepsia em que ele vivia, mas já desencarnou, não sei se vocês sabem disso. Logo, o objetivo é desencarnar. Aliás, o objetivo é sair da matéria. E a gente sempre quer curar para ficar aqui. É o que dizia a rainha Elizabeth em desespero: dou tudo que tenho, todo o meu reino, tudo que eu tenho por mais 1 minuto de vida. E o reino da Inglaterra não comprava 1 minuto de vida, que são valores completamente diferentes, e ela desencarnou. Então a gente grita, quer, pede tal, faz peregrinação, quer tanta cura, mas esquece da maior cura, que é essa que vai acabar com todas as outras enfermidades no carreiro evolutivo, que é a cura moral. Daí há o nome da nossa palestra, a cura moral, né? Então eu quero mostrar um caso em que Jesus faz uma cura no Evangelho e não fala assim: você tem fé, você precisa ter de fé, eu vou te curar pela tua fé. Então vou mostrar um caso que eu acho muito interessante. Está em Lucas, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. E Jesus entrou numa sinagoga e viu ali um homem com a mão ressequida, ou melhor, com a mão atrofiada. E o texto de Lucas fala com precisão: era a mão direita dele que estava atrofiado. Ora, ao escrever isso, o evangelista fala que todos os olhares dos príncipes da localidade, ou melhor, dos principais da localidade, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, todos olharam para o homem como se estivesse levando os olhos de Jesus para aquele homem com a mão atrofiada, e também olhavam para Jesus para ver se Jesus curava no dia de sábado. No fundo, eles não estavam interessados no sofrimento daquele homem. No fundo também, eles não estavam interessados em Jesus. Eles só estavam interessados se ia haver
um não cumprimento da lei mosaica, fazendo uma cura no dia de sábado. E Jesus fez algo extraordinário. Era uma assembleia, a casa cheia. E por que nós sabemos que a casa cheia? Você poderia dizer assim, mas não está isso escrito no texto. Como você sabe que a casa, ou melhor, a sinagoga estava cheia? Porque era um dia de sábado e é da tradição que o judeu tinha de ir na sinagoga da sua localidade no dia de sábado para ouvir a leitura e estabelecer com o Senhor o contato através da prece. Casa cheia, os olhares todos para Jesus, o homem ali com a mão atrofiada, e o mestre vai agir de uma forma extraordinária. Ele vai dizer, levanta e vem para o meio, fica aqui no meio. Botou o homem em evidência. Agora nem tinha ninguém que não via aquele homem com a mão atrofiada. Ele estava no meio do auditório, todos podiam vê-lo. E Jesus vem com uma frase extraordinária. É lícito salvar uma vida ou destruir uma vida no dia de sábado. É lícito fazer o bem ou o mal em dia de sábado. Ou melhor, diante de qualquer regra ritualística, diante de qualquer regra religiosa, diante de qualquer pensar religioso, o que é mais importante? Cuidar do sofrimento do homem, cuidar da angústia, da dor de um homem, ou cumprir qualquer princípio ritualístico. O que vem na frente? A religião institucionalizada ou amor ao próximo? Esse era um questionamento geral, e os olhares corriam, iam para Jesus, iam para o povo. Ao mesmo tempo, os saduceus e os fariseus olhavam, ele não vai curar num dia de sábado, e que se dane que ele está com a mão atrofiada, é sábado, e sábado não pode acontecer. O que se dará? E aí, diante dessa verdadeira loucura, numa vibração extremamente barônica, como diria o professor Pietro Baldi, baixa, pesada, o ambiente da sala estava completamente magnetizado também pelo olhar de Jesus, que esperava a resposta dele. Vamos? É lícito ou não fazer o bem dia de sábado? Mas é interessante que reza a tradição que o primeiro evangelho escrito é o evangelho de Mateus. E lá nos primórdios do cristianismo, quando o cristianismo surgiu, o primeiro a escrever o evangelho foi Mateus. E os textos primitivos de Mateus foram dados para Paulo de Tarso, que quando ele foi curado, escamas saíram dos olhos de Paulo, num fenômeno magnético feito pelo velho Ananias na cidade de Damasco. Ele recebeu os evangelhos, arrumou o papiro e copiou o texto de Mateus. E esse é o texto de Mateus original, que depois foi reescrito, aumentado, passou por uma editoração e saiu esse evangelho de Mateus que nós temos aí. Esse texto era conhecido como oráculos do Senhor, como nos explica Emmanuel no livro Paulo e Estevão. São as origens do evangelho. Ele era conhecido no cristianismo primitivo como o evangelho dos nazarenos ou dos hemobitas. Evangelho que foi considerado apócrifo pelo próprio tradutor São Jerônimo. Quando ele no texto em Mateus, ou melhor, sobre o Mateus, ele diz, aliás, por ordem do Papa Damasio, eu estou traduzindo o Evangelho, mas não posso traduzir esse texto, porque há algumas coisas heréticas. A igreja já tinha mudado, já nos anos 400, quando surgiu a Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o vulgar comum, né? E as coisas já não estavam muito boas, e esse evangelho foi considerado apócrifo. Mas o que diz esse evangelho é algo muito interessante, porque São Jerônimo lembra a passagem deste caso do homem com a mão atrofiada que foi curado. Diz que quando ele foi para o centro, ele resolveu também a falar, porque ele também, vendo aqueles horários, cura ou não cura, ele resolveu também apelar, eu preciso da cura. Então aí todo mundo querendo dizer, é sábado, eu não estou nem para isso, eu preciso ser curado. E ele dá uma justificativa.
E a justificativa que encontra-se na tradição, nos textos antigos dos chamados gnósticos, fala: Senhor, eu sou pedreiro, Senhor. E como pedreiro eu quero trabalhar para me sustentar e não passar a vergonha de mendigar, Senhor. Quero me sustentar pelo meu próprio trabalho. E não existe nada mais importante do que o trabalho. Porque o trabalho é uma forma da gente se aproximar de Deus. O trabalho dignifica o homem. Você não se sente rebaixado com a esmola. Você se sente um participante da sociedade, um colaborador. E com aquele recurso você sustenta você mesmo, você sustenta a sua família. Você se sente valorizado. O trabalho é uma lei fundamental do progresso. E diz o professor Pietro Baldi que se nós fôssemos pensar no mandamento atual, nós diríamos: homem, trabalhai. Este é o grande mandamento da agora. Trabalhar. E por isso que nós agora costumamos falar da pessoa assim: ah, é o fulano de tal da empresa tal. E quase sempre o nome da empresa ou o sobrenome dela, né? Por exemplo, é o Márcio lá do Vantuil de Freitas, né? O Vantuil de Freitas é o sobrenome do trabalhador. Então, assim de qualquer empresa, é o fulano de tal do banco tal, né? Então, logo nós estamos vendo que o sobrenome está dignificando ele, é o trabalho que dignifica. Ele era pedreiro. Aí você poderia dizer assim: olha, mas ele estava com a mão atrofiada, a mão direita, mas tinha um recurso da mendicância, e você acabou de fazer uma palestra sobre Francisco de Assis, que vivia mendigando os alimentos, mas Francisco trabalhava. Olha que interessante, ele tinha a mão direita não atrofiada, e ele trabalhava, e não cobrava nada pelo trabalho, e dizia: o que você me dá? Me dá um alimento, me dá uma forma, uma roupa para eu sustentar os pobres, me dá recursos para eu cuidar dos leprosos. Mas esse só iria receber e não ia dar nada para a sociedade. Porque nós estamos diante de um homem que quer honrar a sua dignidade, de viver com o esforço do seu trabalho. Aí você poderia dizer: mas ele poderia trabalhar com computador. Naquela época não tinha nada disso, né? Trabalhar com a inteligência, não. Naquela época se trabalhava apenas com as coisas físicas. Era pedreiro, ou cuidava das ovelhas como pastor, ou cuidava do campo na plantação do trigo. Aí Jesus coloca ele bem ali no meio e diz assim: estenda a tua mão. E ele estendeu a mão e ficou curado. Jesus não fala da fé. Aí é dignidade do trabalho. Esse é o lado moral. Então toda vez você pensa assim: eu vou ao médium tal, porque o médium tal está fazendo cura. Eu vou no centro espírita tal, porque o centro espírita está fazendo cura. Eu vou tomar o passe. Hoje eu vou lá no centro para tomar um passe. Logo você quer cura, você quer bem-estar, você quer saúde, você quer uma harmonia psíquica, orgânica e emocional. É um direito seu. Mas não esqueça de estender a tua mão para trabalhar. A verdadeira cura é quando a gente estende a mão. E a mão direita, que é a mão do fazer. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. A mão esquerda não saiba, é do saber. A mão direita é da ação. Então faça sem saber aquilo que você fez, ou melhor, realize o trabalho caritativo, o trabalho serviço, o trabalho que quer antes de tudo, ajudar, transformar, mudar, criar o progresso, elevar, consolar, que as suas mãos sejam mãos que abençoam, mãos que acariciam, mãos fraternas que sustentam, que elevam, que dá a Deus, que vibra a paz, que agradece, que seja mão útil, mão que auxilie no seu desenvolvimento espiritual e na sustentação dos seus irmãos. Essa é a cura moral. Por isso que Jesus aí não falou da fé nesse sentido de apenas realizar um trabalho em termos de cura, mas no sentido de que a oportunidade dele era agora a do serviço. Então pense assim: hoje eu vou lá no centro espírita tomar um passe. É muito digno isso. Eu não estou bem, hoje eu acordei meio febril, ou meio com um pouco de dor de cabeça, ou com mais dores no corpo. Eu vou lá tomar o passe. Para quê? Para me sentir melhor?
Não, por favor. Para poder ajudar. Porque lá, depois do passe, eu vou olhar para o que está do meu lado, eu vou sorrir, eu vou distribuir uma mensagem, eu vou dar um bom dia, uma boa noite. Que são coisas simples que a vida nos pede, né? Só em você ficar na porta do centro e a pessoa entra, pense nisso. E você fica aqui na porta do Vantuil de Freitas e todo mundo que entra, você fala, oi querido, como vai? Beija, vão vindo. Ó, um beijinho. Pronto, você já viu que trabalho mais bonito do que esse? Por exemplo, vocês estão sentados, olha para a pessoa do lado. Olhou? Deu um sorriso. Faz assim. Pronto. Bota a mão no ombro dela. Bota a mão no ombro dela. E, olha, pronto. Agora, a pessoa cisma que ela tem que vir no centro só para ganhar. Ela tem que entrar na fila dos médios só para ganhar cura. Ninguém quer estender a mão de Jesus. Estenda a tua mão e você terá a maior cura moral de todos os tempos, porque você vai ajudar na transformação sua e da humanidade. Muita paz para todos. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org